Muito bem, já voltamos. Eu sei que você está curioso, curiosa para saber que remédios naturais são esses. Vamos juntos com a gente. No programa de hoje a gente vai falar sobre esses 8 remédios que aumentam a sua imunidade. E quem é que não quer falar, não quer dar aquele up na saúde, na verdade, né? No meio dessa fase em que estamos vivendo, fase difícil, não é? Pois bem, esses remédios, gente, são 100% naturais e a maioria gratuitos, disponíveis, estão ao alcance de todos. Eles realmente fortalecem o nosso sistema imunológico, afastando diversas doenças. E para conversar sobre essa fórmula especial, essa fórmula natural, essa fórmula divina dos 8 remédios, a gente convidamos aqui o Dr. Francisco Matheus João, que é médico ortopedista, um dos diretores do Hospital Adventista de Manaus, para explorar melhor esse assunto com a gente. Mas é muito bom ter a sua participação aqui no programa, então manda aqui pra gente a sua mensagem através do WhatsApp, anota agora o nosso número, é o seguinte, 0 operadora 12 982660004. Você também pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code aparecendo aqui na nossa tela e você vai ser direcionado então para o nosso WhatsApp. Aí você manda aquela sua pergunta, tira aquela sua dúvida, só não esquece de dizer o seu nome e também a sua cidade de onde você estiver falando para a gente representar aqui no Vida e Saúde. Dr. Francisco Matheus, seja bem-vindo mais uma vez aqui. Obrigada pela sua participação no Vida e Saúde hoje. Obrigado, Teru. É uma honra estar com vocês nesse programa tão importante que fala sobre a saúde. Parabéns para você e para toda a sua equipe. Doutor Matheus, é o seguinte, o público está curioso aqui para saber quais são os 8 remédios naturais. Algumas pessoas até sabem aleatoriamente, mas eu queria que o senhor falasse, citasse quais são esses 8 remédios, por favor. É interessante que esses remédios são gratuitos, né? Como você bem falou aí, né? É de fácil acesso, está aí à disposição de todos nós, né? São ar puro, luz solar, atividade física, sono, alimentação, uma boa alimentação, água potável, água pura, equilíbrio ou temperança e a confiança em Deus, confiança no Criador. Doutor, eu gostaria de passar um por um com o senhor aqui esses remédios agora, mas eu queria saber de que forma esses remédios podem influenciar tanto no nosso organismo a ponto de mexer com a nossa imunidade, por exemplo. E eu penso o seguinte, se a gente faz uso deles e eles aumentam a nossa imunidade, o contrário também pode acontecer, né? Se a gente deixa de usá-los, deixa de receber os benefícios, a nossa imunidade, bem como outros fatores da nossa saúde, podem decair, não é isso? É verdade, é verdade. E nunca se falou tanto em imunidade como hoje, não é? Diante da pandemia que nós nos encontramos, a palavra imunidade ele ganha realmente uma força muito grande. E para a gente poder entender a imunidade, Teru, é importante a gente entender o binômio entre saúde e doença. Então, em épocas, né, nos primórdios, o pessoal entendia a doença como fruto de vontade dos deuses, não é? Lá na época de Hipócrates, acreditavam que a doença seria um desequilíbrio entre os fluidos, as leis da natureza, etc. Mas depois do advento da microscopia eletrônica, se sabe muito bem hoje a relação clara entre saúde e micro-organismos. E para nós combatermos os micro-organismos, né, que convivem com a gente, graças a Deus, a grande maioria são amigas nossas, né, essas bactérias, esses micro-organismos, só alguns que são patogênicos, nós precisamos atacar, né? E já dizia a frase que a melhor defesa é o ataque. Precisamos atacar. E esse ataque significa o quê? Medidas preventivas para que, quando o inimigo vier, nós estejamos prontos para atacar, não é? Prontos para aniquilar a força do inimigo, que são as bactérias, os fungos, os vírus, né? As microbactérias que nós temos que causam doença no nosso organismo. Que legal pensar assim, né, doutor? Ou seja, os 8 remédios são realmente escudos ativos a nosso favor, se a gente fizer uso. Vamos começar, doutor, com esse aqui, olha. Ar puro. Ar puro
O que não anda sendo muito fácil, especialmente para quem vive em grandes metrópoles, em grandes cidades, grandes centros. Por que o ar puro é tão importante para a nossa saúde, doutor? Não é? É um desafio, né? Quem mora nas grandes cidades, realmente a gente tem essa dificuldade, mas o ar puro é um dos remédios da natureza, naturais, que traz um benefício tremendo para a gente, né? Através do ar puro, nós temos a oxigenação de todos os nossos órgãos, né? Através do pulmão, esse ar ele entra em contato com a corrente sanguínea, não é? E nós temos então aí a nutrição celular, né? É importante então nós termos a concepção, né, a clareza da importância do ar puro. E falando, Teru, em grandes cidades, eu queria dar aqui algumas orientações. É claro que é difícil, né? É um ambiente onde você tem um índice grande de poluição. Mas a nossa recomendação aqui, em relação ao ar puro, é o seguinte: tente abrir as janelas logo cedo, de manhã, quando a poluição ainda não está no seu auge. Então, de manhã Boa. cedo, abra suas janelas, né? E depois você fecha, né? E outra coisa importante é sobre o ar-condicionado, né? Nas grandes cidades, principalmente em cidades quentes, nós temos o uso muito grande do ar-condicionado, dos ventiladores, e percebemos que grande parte da população não tem o cuidado que deveriam ter em relação à manutenção, à limpeza, à higienização dos ares condicionados. Então, é necessário esse cuidado para que você tenha no seu ambiente, né, domiciliar um ar puro, não, né, não logicamente aquele ar campestre, né, mas à medida do possível tenha o cuidado da higienização, a manutenção do seu ventiladorzinho, do ar-condicionado, periodicamente e constantemente. E sem contar com atividade física, né? Se você preferir fazer a sua atividade física e, ao mesmo tempo, ter acesso ao ar puro, melhor, não é? Legal. Bosques, ambientes mais naturais. Legal, então. Então procure fazer atividade física, que aliás é o nosso próximo remédio aqui, doutor, que eu gostaria que o senhor comentasse. Mas só frisando aqui, atividade física ao ar livre é muito melhor. Se você pode fazer perto de bosques, de praias, de locais abertos com natureza, muito melhor. Se for fazer, de repente, numa pista com trânsito de carros, então evite aí aqueles horários com maior pico de trânsito. Doutor, atividade física, todo mundo sabe os benefícios. Eu acho que o desafio aqui é colocar em prática na nossa rotina com tenacidade, sabe? Ser feito, custe o que custar. É verdade. Infelizmente, a atividade física hoje ela está relacionada apenas no aspecto o aspecto físico, né? Ganhar músculos ou então perder peso. As pessoas procuram normalmente as academias para perder peso ou para ter um corpo bonito, né? Mas, na verdade, a atividade física é uma necessidade muito grande para a imunidade. A atividade física, ela combate seriamente a ansiedade, a depressão, não é? E sem contar com a saúde mental, mexe com a saúde mental. Abaixa o colesterol, equilibra os níveis pressórios, combate a diabetes, as doenças degenerativas, crônicas degenerativas, enfim, é uma necessidade, né? Além de trazer um condicionamento físico, né, legal, a gente precisa da atividade física para o nosso dia a dia, né? Para o corre-corre que nós temos. É verdade, quem faz atividade física sente um ganho na disposição, sente muito mais animado, se sente mais feliz, ou seja, está prevenindo depressão, por exemplo, entre tantas outras coisas. Agora, doutor, a gente já sabe que a gente precisa beber no mínimo 2 litros de água por dia em média, tá, gente? Eu quero saber se essa água que a gente ingere acaba passando por todos os nossos órgãos, promovendo, de repente, uma desintoxicação ou uma eliminação das impurezas. É correto afirmar isso, doutor? É corretíssimo, né? Lembrando que o nosso organismo, o nosso corpo, ele é formado em torno de 60% de água, né? E se nós levarmos em consideração crianças, né, de 0 a 2 anos, essa porcentagem aumenta em 75%. Ou seja, o nosso peso corporal, grande parte é água. E nós precisamos de água
para o metabolismo, para o funcionamento perfeito do nosso organismo. E a pessoa que não toma água ou não toma a água suficiente, com certeza, as suas funções elas são danificadas, né? São prejudicadas e com isso vem o quê? Vem as doenças, não apenas a doença física, mas também as doenças mentais. E nós precisamos, portanto, de água, tomar água, bastante água, pelo menos 2 litros por dia. E é interessante, Teru, que as pessoas, nós, né, à medida que nós vamos envelhecendo, naturalmente, nós perdemos água, né? Pessoas acima de 60 anos, eles têm apenas 50% de água do peso corporal. Daí a necessidade mais premente ainda de se tomar água, porque nós perdemos naturalmente a água no decorrer do tempo. Então nós precisamos de água, não aquela água que vai no feijão, no arroz, não, é água mesmo, água pura. Ao acordar, já tome um copo de água, durante o dia todo água. Claro, evite água entre as refeições, nas refeições, não é? E que nós precisamos bastante desse elemento natural que é a água. A alimentação, aliás, a água, ela evita uma série de doenças do nosso corpo. É verdade, muito bem lembrado. O doutor falou aqui de várias coisas importantes e eu me lembrei que o cansaço pode ser combatido com um bom copo de água, dores de cabeça, às vezes dores na coluna, muitos problemas de saúde podem ser combatidos com o uso regular da água. Você já bebeu água hoje? Aproveita para tomar um copinho agora. Mas a gente vai falar um pouquinho também sobre a luz solar, doutor. Esse remédio é gratuito, está disponível para todo mundo. A gente mora num país tropical. A exposição à luz solar pode fazer que benefícios para a nossa saúde na saúde do organismo, perdão? Então, a luz solar, né? Todo mundo sabe que a luz solar é importante para a vitamina D e a vitamina D é importante para a consistência dos nossos ossos, né? E tem gente que para por aí, mas na verdade os benefícios se estendem muito mais do que isso, né? Através da luz solar nós encontramos evidências científicas de que o sistema de defesa do nosso organismo aumenta com a exposição da luz solar. As doenças de pele, as dermatites, né? Psoríase, por exemplo, elas são combatidas com a exposição da luz solar, claro, naqueles horários previstos, né, recomendados. A depressão também, não é? É interessante perceber isso, que a depressão tem uma relação direta com a exposição da luz solar. As pessoas que ficam muito restritas em locais muito fechados, não é? Que não recebem a luz solar, são pessoas que têm predisposição a doenças mentais, depressão, doenças psíquicas, né? As pessoas que realmente não têm essa exposição, doenças como Alzheimer. Então, é necessário realmente essa exposição, né, diária, de pelo menos aí 15 a 20 minutos, para que nós possamos adquirir a provitamina D, que é importante para os nossos ossos, e também combatendo aí sobre outras doenças que nós temos aí, que podemos com certeza evitar. Maravilha, olha aí quantos benefícios só através da luz solar. Agora, doutora, alimentação saudável também é algo que a gente trabalha muito aqui no programa. E é interessante saber que ela também está aqui, olha, na lista dos 8 remédios naturais. Fala pra gente um pouquinho, doutor, como médico, dos benefícios de uma alimentação equilibrada, uma alimentação mais natural, menos industrializada, pro benefício do paciente, doutor. Ah, sem dúvida, né? Nós somos, de fato, aquilo que nós comemos. E aquilo que nós comemos reflete seriamente no funcionamento do nosso organismo, o aproveitamento dos componentes nutritivos para o sangue, que carrega esses nutrientes para as nossas células. É o combustível, não é? Então, dependendo da qualidade desse combustível, vai ser o nosso organismo, vai ser o nosso perfil, a nossa qualidade de vida. Então, a alimentação mais natural possível, não é? A alimentação industrializada são alimentos que comprovadamente não têm os mesmos benefícios que os alimentos naturais, né? Uhum. Aí vai os sucos naturais, enfim, tudo que é natural é melhor para o nosso organismo, para o equilíbrio do nosso físico, da nossa mente e do nosso corpo. Então, nós devemos ter em mente onde nós podemos tirar
as proteínas, né, os carboidratos, os lipídios, as vitaminas, tudo a natureza oferece para que a gente tenha realmente uma saúde melhor do que lançarmos mão de fontes de alimentos que nós temos dúvidas sobre isso. Verdade. Olha, busca aí, busca mudar o pouco que você puder em cada refeição, trazendo mais naturais, menos industrializados, e você vai sentir uma diferença enorme na sua saúde. Agora, doutor, o remédio, o sono, que é um precioso remédio natural também, também anda negligenciado, porque dados da Associação Brasileira do Sono, divulgados no início do ano, indicam que 45% das pessoas se queixam de dormir mal. E tem um outro dado do Ibope que diz que 98% dos brasileiros estão, sabe como, gente? Cansados e exaustos. Então, a gente precisa saber o que fazer, doutor, para dormir bem, para aproveitar esse remédio do sono. Como deve ser. Realmente, o sono tem sido um desafio hoje na saúde como um todo, na saúde pública. E a gente percebe claramente no consultório doenças físicas oriundas, né, de um sono insuficiente, de um sono não reparador. E, infelizmente, à medida que o tempo vai passando, as pessoas dormem muito mal, dormem pouco e mal, né? E o sono, na verdade, nada mais é do que o fator que faz a limpeza orgânica de todos os nutrientes que são nocivos, né? Os componentes que são nocivos, os produtos oxidantes que são resultado da nossa alimentação, por exemplo, e do próprio metabolismo. Então, o sono, ele faz uma limpeza, né? Uma limpeza orgânica, tirando aí tudo aquilo que realmente restou e que intoxica o nosso organismo. Portanto, nós precisamos, pelo menos, aí de 7 a 8 horas de sono, né, a cada dia, preferencialmente no período da noite, para que nós tenhamos esse equilíbrio, né, das nossas funções orgânicas. Infelizmente, as doenças hoje têm vindo em decorrência do mau uso desse remédio, que é o sono. É um problema muito sério hoje em dia. Nós temos laboratórios que lidam especificamente sobre isso, que tentam ajudar as pessoas a obterem melhor sono. Tem que buscar ajuda. Agora, doutor, em meio a esses 8, a gente não chegou ao final ainda, mas aos 8 remédios, a gente precisa saber usar com equilíbrio, ou seja, usar bem, mas não exagerar. Porque até aquilo que é bom, usado em excesso, faz mal pra gente. E aquilo que faz mal, a gente tem que realmente eliminar. Como é difícil encontrar temperança, equilíbrio, um desafio verdadeiro para os nossos dias, né? O senhor tem alguma dica, algum segredinho para passar pra gente? Eu acho que esse remédio, ele se aplica em toda a nossa vida, não apenas especificamente na questão da alimentação, mas equilíbrio em tudo, equilíbrio no trabalho, equilíbrio no próprio sono, equilíbrio na alimentação, equilíbrio no ar puro, equilíbrio em tudo, não é? E hoje é um desafio para a gente leva muitas vezes trabalho para casa, não é isso? A gente estende o trabalho para casa, a gente não dorme direito, e é interessante que a gente exagera nas coisas boas, né? Mesmo nas coisas boas, nós devemos ter o equilíbrio, a temperança, o ponto de equilíbrio aí, né? É interessante que a Bíblia, lá em Provérbios 25, versículo 26, nos diz o seguinte: se você achar o mel, coma apenas o necessário, né? Então, mesmo que sejam coisas boas, a gente tem que pegar o equilíbrio da coisa e não exagerar, mesmo que sejam coisas boas. Muito bem, doutora. A gente está caminhando aqui para o final aqui dos nossos 8 remédios. Já falamos da luz solar, já falamos da água, da respiração, falamos sobre alimentação saudável. Agora eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre os nossos relacionamentos e, em especial, aquele relacionamento na vertical. Relacionamento com Deus. Por que a confiança em Deus também é um dos 8 remédios e é tão eficaz quanto os demais? Peru, existem trabalhos hoje com alto nível de confiança e evidência médica, científica, de que a espiritualidade ela tem uma relação direta com a nossa saúde física. Não tem mais onde a gente escapar disso, né? Existem, inclusive, disciplinas nas grandes universidades hoje
mostrando realmente a importância da religiosidade e da espiritualidade. Então, a espiritualidade, a conexão que nós temos com o Criador, ele equilibra, não é? Tanto o aspecto físico, emocional, psíquico, social também, familiar, ou seja, nós precisamos da conexão com o espiritual. São trabalhos científicos que evidenciam, né, a influência do espírito com o corpo, né, de uma forma taxativa, científica e palpável. Então, nós precisamos realmente desse remédio, precisamos nos conectar com ele, recebermos dele serenidade nesse momento tão difícil que nós passamos. Lá em Êxodo, capítulo 15, versículo 16, a Bíblia diz que eu sou o Senhor que os cura, é Ele que nos cura das nossas doenças mentais, das nossas doenças físicas, e nós precisamos recorrer a Ele em momentos em que realmente nenhuma outra fonte é capaz de satisfazer as nossas necessidades. Doutor, muitíssimo obrigada aqui pela sua participação. Enquanto a gente conversava aqui, chegou uma interação que eu queria trazer nesse momento aqui para a nossa tela. Vamos ver quem está falando com a gente, é a Kelma Silva. Ela disse o seguinte, lá de Boa Vista do Ramos, os 8 remédios naturais podem ajudar o sistema nervoso? Olha que pergunta interessante, doutor. Com certeza absoluta. Não é? O sistema nervoso, ela está ligada intrinsecamente. É interessante, Teru, existe uma relação também entre o que nós fazemos, porque as pessoas acham que a doença é apenas o DNA, a pessoa ela tá destinada para morrer ou então para ter aquela doença. Mas através da epigenética, nós entendemos que muita coisa externa, fatores externos, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós escolhemos, aquilo que nós decidimos fazer, elas têm uma influência muito grande sobre a nossa saúde física, mental, física neurológica, no caso aqui a pergunta, não é? Doenças crônicas, degenerativas, né? Elas têm uma influência muito grande daquilo que nós fazemos, daquilo que nós escolhemos sobre essas doenças. Então, existe uma relação direta sobre as doenças neurológicas, com certeza, os 8 remédios da natureza. Muito obrigada, doutor Francisco Mateus, por participar do programa aqui Vida e Saúde com a gente. Também obrigada ao Hospital Adventista de Manaus, hospital referência aí nessa região. E obrigada por nos ajudar a entender a importância da prática dos 8 remédios naturais em nossa vida, doutor. Obrigado, Teru. Nós aqui agradecemos e desejamos aí saúde para todos vocês, para todos nós. Obrigada. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta tem Pilates em casa, então já prepara o espaço aí na sua sala para você fazer. E ainda tem Semana da Criança por aqui. A gente convidou a Nina para fazer parte dessa receita e também a Valéria. Você vai aprender a fazer esse carrinho de banana. Olha que gracinha. Já já, minha gente. Não sai daí, não.